Olá pessoal do canal RPG, o jogo mais poderoso, e hoje é dia de Fala Aí. Afinal, você sabe o que é RPG? Não? Vem conferir. Pessoal, lembrando que a participação de vocês é muito importante, então compartilhem, comentem, ativem ali o sininho, dê o like, segue no Insta, Twitter. Fala aí galera, vamos nessa então? O que é RPG? A sigla RPG, ela significa Role and Playing Game. Ela é basicamente um jogo de interpretação de papéis, de dramatização, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma peça teatral, um filme, onde os participantes assumem e interpretam diferentes vidas, personagens ou até não vidas. Por exemplo, brincadeira de criança como polícia e ladrão, em que um lado é polícia, outro é ladrão, você fica lá, pá, 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 te acertei, não, não te acertei. Isso é basicamente uma brincadeira fantasiosa, lúdica, que segue a ideia da imaginação. Da mesma maneira, se você considerar, por exemplo, quando você está fazendo uma entrevista de empregos e a pessoa do RH diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu chego na loja agora e eu olho este lápis e eu quero que você me venda ele. Daí, o que você está fazendo? Você está simulando como se estivesse na loja vendendo, como se estivesse fazendo o papel do vendedor na hora, porque ele quer saber se você tem capacidade de vender o produto ali. Então, quer dizer, isso é uma dinâmica de interpretação que também segue a mesma base do RPG. Características do RPG, a gente pode citar primeiro, sistema. O que é sistema? Bom, é um conjunto de regras para determinar, resolver o fluxo rumo dos acontecimentos. Utilizam testes para determinar a execução de proezas, tendo como base características do personagem, dificuldade de execução da ação e interferências como o meio ambiente, um outro personagem e a própria aleatoriedade. Bom, existem vários sistemas, dentre os mais conhecidos GURPS, D&D, Storyteller, 3DT, Old Dragon, Pathfinder e aqueles franqueados, por exemplo, Star Wars, Senhor dos Anéis, Marvel. Oh, sorry, Super Heroes, Super, vocês não viram Duper. Ok. E depois a questão da aleatoriedade, geralmente se utilizam dados. Alguns outros sistemas utilizam cartas, aplicativos, qualquer outras coisas. Assim. Por exemplo, um sistema que utiliza carta, Castle Falkenstein. Ele é baseado numa época vitoriana, na época dos cavaleiros, dos cavalheiros, das damas, da nobreza. Então, quando eles desenharam o sistema, eles disseram só bandido, velhaco que joga com dados, que pessoas nobres jogam com cartas. Então, eles usam cartas, certo? E como eu digo, conjuntos de regras, imagina, por exemplo, a própria realidade. Por exemplo, você joga uma pedra para cima, o que ela faz? Ela cai. Por quê? Porque existe uma regra chamada gravidade, que força as coisas para baixo a uma velocidade x, uma aceleração x. Se você jogar uma pena ou uma pedra no vácuo, as duas caem junto por causa das regras da física normal. Então, o sistema ele faz justamente isso. Ele dá um suporte para regras para que você consiga fazer essa dinâmica, fazer toda essa simulação de um ambiente. O sistema que eu mais uso, que eu tenho mais experiência, é o GURPS, inclusive é o que eu vou fazer outros vídeos futuramente. Cenário, característica de RPG cenário. Cenário eu divido em ambiente e enredo. Ambiente eu divido em física, que seria tempo e espaço, e cultura, que seria mitologia, temática, né? Por exemplo, um mundo que nem o Fidori é um mundo medieval, fantasia. Então, quer dizer, qual é o cenário dele? Seria no cenário dele medieval, fantasia. Né? Enredo, que seria história e conteúdo, seria já focado no né? Qual a campanha que a gente chama, qual é a aventura em si, qual o enredo da história que vai ser colocado. Então, basicamente, todas as características envolvem em ambientação, né? Na parte de ambientação, cenário, então é a ambientação do jogo, né? E depois outra característica que você vai encontrar em RPG e hoje você encontra também em jogos baseados em RPG, chama-se progressão. Que, por exemplo, em RPG você não tem salvar
save load, save state. Ah, pô, morri, vou voltar uns 2 dias atrás e começar de novo e fazer toda a aventura de novo. Você não faz isso. Na progressão do sistema ele vai sempre para frente. Você perdeu um braço, agora o seu personagem está com um braço a menos. Você morreu, faz outro personagem, entra junto com o pessoal, mas a história vai sempre em continuidade. Então tem uma construção dinâmica e gradativa dos cenários. No caso, um deles é o mestre, ou às vezes existem mais de um mestre, caso existam várias campanhas conectadas junto. Às vezes existe uma pessoa que faça um auxiliador do mestre, ele não é exatamente um jogador, mas ele tem uma certa noção da aventura e ele como os outros lideram uma sessão pequena ali, quando precisa ele une com um mestre. Então são basicamente mestre e jogadores, eu separo para entender melhor. O mestre é basicamente o narrador, então ele vai contar a história, situando os jogadores no cenário, etc. E o mestre, da parte do mestre existem dois tipos de personagem, na verdade um tipo de personagem, existem 2 nomes para isso, que é NPCs ou NPJs, que os dois significam basicamente a mesma coisa. NPC é não personagem criado e NPJ é não personagem de jogador. Seriam o que? São personagens que o próprio mestre encena, o que o próprio mestre trabalha. Ele pode preparar o personagem inteiro, ele pode simplesmente gerar o personagem na hora. São personagens de ambiente, de cenário. Por exemplo, você chega, está cansado e precisa alugar um quarto para descansar e está com fome. Você chega numa taverna, então você vai direto ao balcão, toca uma sinetinha. Então o mestre, ou o narrador no caso, né? Alguns sistemas chamam de mestre, outros de narrador. O mestre chega e diz: você vê um senhor forte, né? Peludo, todo suado e não sei o que. Ele, pois não, o que eu posso fazer para você? Daí você diz: não, eu estou com fome, gostaria de comer um sopão assim e preciso de um quarto também para me descansar, com um banho. Então tá, dá os preços, pede o dinheiro, vai preparar as comidas, daí você diz: vou me sentar naquela mesa ali, aparentemente tem algumas pessoas próximos ali, então você senta, fica esperando, você escuta eles conversarem, você troca olhares, você conversa, ou seja, o mestre vai dizendo, você escuta eles falando que hoje, um ali parece que está falando que hoje teve um dia muito duro, que por exemplo, estava derrubando uma árvore e não sei o que, e aí o mestre vai narrando e te ambientando ali, e você vai interagindo quando e como quiser, né? Ele vai te dando várias informações, várias variáveis, como os outros vários assuntos em volta, e numa dessas ali você colhe uma informação que te interessa, ou mesmo você, eu vou interagir com eles ali, vou assim, oi, não tá, não sei o que, não, então faz o seguinte, posso te pagar uma bebida, e você me conta sobre essa caverna que você encontrou. Daí você já chega, oba, vou explorar uma caverna, vou não sei o que. E assim vai desenvolvendo. O mestre vai colocando os assuntos, vai colocando o ponto, vai narrando tudo. Aí ele diz, você escuta, você vê que um homem magro, alto, ele entra com um alaúde, ele começa a tocar, né? Começa a tocar o alaúde ali, e daí né, e vai entretendo, a música parece agradável, assim assado. Então todos, porque daí vai em caso da aleatoriedade. O mestre pega e rola o dadinho e diz, olha, a música está agradável, não está atrapalhando a conversa, está confortável e está bom. Ou se ele jogou e tirou muito ruim, o mestre narra, a música parece que está te incomodando, não sei se talvez o instrumento dele seja muito velho e você está escutando tipo como se ele tivesse em discordância ali, né, dissonância, não está muito bem legal, e aí você interage com o cara e diz, meu amigo, para essa tua música aí, tipo, já vi que você não sabe tocar muito bem, toca alguma outra coisa, ou vai mais para longe, e assim vai, entende? Você vai interagindo com o ambiente e vai continuando assim. Então a questão depois são os jogadores, né? Os jogadores são os personagens protagonistas. O que é protagonista? O jogador ele joga, ele interage, ele joga
ele faz a performance de apenas um personagem, não mais. Geralmente, às vezes existe, por exemplo, a possibilidade de fazer o mesmo jogador interagir, utilizar dois personagens ou mais. Isso não é uma regra, né? Um jogador pode realmente estar interpretando mais do que um personagem, não tem problema algum. Mas ele tem que lembrar que quando ele está interpretando aquele personagem, ele é aquele personagem. Então o conhecimento que ele tem, as habilidades que ele tem que estar restrita a ele, não aberto. Tipo, um personagem não pode responder o que o outro saberia. A mesma coisa o mestre faz. O mestre, como narrador, quando você pergunta algo ao taverneiro, o mestre tem que botar o chapéuzinho de taverneiro e lembrar que eu não sou um deus e que eu não sou uma criatura divina, que eu não tenho todas as informações, que eu sou apenas o taverneiro de uma cidade pequena. Então, se ele fizer uma pergunta, ele vai dizer assim: o que tem acontecido aí? Ele vai saber, porque rumores geralmente chegam na taverna, mas se ele precisar saber algo, o que deu da investigação, ele vai ter que ir lá na delegacia do lugar e perguntar diretamente. Então, é assim, o jogo, você vai interagindo e o jogo vai se desenrolando, vai se desenrolando. Geralmente, um dia de jogo a gente chama de sessão. Quando tem várias sessões que fecham um enredo grande, um negócio, a gente chama de campanha. Por exemplo, você chega na cidade, sabe que a princesa foi sequestrada, aí você se oferece e outras pessoas também se oferecem, vocês montam um grupo de aventureiros que vai até o vilão, né, resgatar a princesa. Então vocês passam por vários pontos, várias situações. Então quando vocês conseguem entrar no castelo do vilão e resgatar a princesa, vocês fecham um ciclo que a gente chama de campanha. Aí, claro, tipo, agora é só voltar para casa. Vai ter algum risco? Vai ser difícil? Vai ser complicado? Creio que não. É só escoltar alguém. Ida foi mais complicada, volta talvez não. Daí o mestre pode acelerar o tempo e dizer: vocês então salvaram a princesa, venceram o vilão, e estão retornando agora para o castelo. E o rei vem receber vocês, dá um belo soldo de presente. Um de vocês pode, sei lá, ganhar a mão da princesa e por aí vai, depende de como foi combinado. Mas é isso. Então o que é RPG? RPG é um jogo de interpretação. E por que eu digo que é um jogo mais poderoso? Porque ele instiga a sua. Ele instiga o lúdico, instiga a pessoa a desenvolver soluções, sabe, visualizar as coisas, aprender, né, participar, interagir com outros, entende? Trabalhar em equipe, porque quando a gente joga, geralmente cada um faz um personagem característico, então um completa o outro. Por exemplo, um é guerreiro, o outro é mago. Então o mago ele tem mais inteligência, tem poderes e coisa. O guerreiro ele é mais forte, e aí sim vai. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente se vê na próxima, na continuação desse tema, que daí seria entrar realmente nessa parte relacionada a classes e talvez até diretamente a um sistema. Falou!